Olá, eu me chamo Mariana Rosalim, sou graduada em Ciência da Computação e mestre formada pelo ITA. Gostaria de agradecer pela participação no 26º Simpósio de Aplicações Operacionais em Áreas de Defesa, o CIGE, realizado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O título do nosso trabalho é a construção de um modelo de simulação integrado com ontologias para manutenção prescritiva. Como coautor, temos o Dr. Henrique Costa Marques, Coronel R1, e nós fazemos parte do programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias Espaciais. Então, nosso objetivo é apresentar a criação de um modelo de simulação com o uso de ontologias para resolver problemas no entendimento da manutenção prescritiva, facilitando a reutilização de conhecimento e criando um modelo consensual para diversas aplicações. Como roteiro, nós iniciaremos pela introdução, depois contextualização, proposta da solução, resultados e discussões e, por fim, a conclusão. A manutenção prescritiva é um conceito que nasceu com a evolução dos processos industriais ao longo das últimas décadas e o da indústria 4.0. A automação na indústria 4.0 potencializa a eficiência das atividades de manutenção. No entanto, apesar de suas vantagens, ela enfrenta desafios adicionais quando se trata de replanejamento em tempo real. A revisão da literatura sobre manutenção preditiva revelou a predominância da análise de dados históricos e simulações para assegurar a disponibilidade dos ativos e reduzir custos. No entanto, a transição para a manutenção prescritiva enfrenta desafios significativos, principalmente na coleta e gestão de dados. Os frameworks de manutenção prescritiva são conjuntos de diretrizes e abordagens e metodologias utilizadas para implementar estratégicas de manutenção preditiva, que visam prever falhas em equipamentos ou sistemas antes que elas aconteçam e tomar medidas corretivas adequadas. Esses arcabouços computacionais são aplicados em diversos setores, como da indústria, manufatura, energia, transporte e saúde, permitindo otimizar a disponibilidade, confiabilidade e eficiência dos equipamentos, além de reduzir custos operacionais e evitar as paradas não planejadas. Como cada sistema possui características próprias, não há uma solução que seja apta a solucionar problemas de todos os tipos de ativos, o que motiva o desenvolvimento de uma solução adaptável que permita uma parametrização que atenda diversos contextos, seja um ambiente de linha de produção de aeronaves ou uma gestão de manutenção. Então, o presente trabalho fornece um experimento com uso de ontologias de operações, RUMs e manutenção, integrada a um modelo de simulação baseado em eventos discretos para coletar dados relevantes do sistema, que podem apoiar e ajudar ali na avaliação do desempenho do sistema de manutenção e também identificar oportunidades no planejamento de tarefas de manutenção. O ponto de partida desse trabalho foi uma revisão detalhada da literatura a partir de artigos e estudos existentes no contexto de manutenção prescritiva e, de acordo com Marques e Giacotto, de 2019, e Matias, de 2017, esses problemas de formalização de dados já estão apontados na literatura em ambos os frameworks de manutenção prescritiva, cuja aplicação é restrita, reforçando a necessidade em criar um modelo que permita se tornarem mais genéricos em suas aplicações, e também a importância de consolidar essas informações em um padrão de dados interoperável. Então, para diferentes pesquisadores, como Yang e Zhang, de 2006, Mizoguchi, de 2004 e Pickler, de 2007, a engenharia de ontologias é reconhecida como uma tecnologia-chave para lidar com esse tipo de problema. Então, o uso de ontologias é fundamental para que se tenha modelos otimizados com regras, mapeamento do domínio e os conceitos de interesse. O método proposto, então, trata-se de uma sombra digital para expor a forma como que a ontologia é usada para a geração dos parâmetros,
de um cenário específico e enviada a um simulador que irá exemplificar a operação de diversas máquinas ou aeronaves em diferentes contextos, permitindo que um futuro algoritmo de otimização faça o uso dos eventos gerados e possa promover uma maior eficiência na alocação de recursos humanos, alocação de materiais e também no agendamento de tarefas de manutenção. A estrutura do modelo de simulação é composta por 3 principais componentes: o motor de simulação, a ontologia de domínio e a interface de usuário. O motor de simulação é responsável por gerenciar a execução das simulações. As ontologias de domínio fornecem a representação formal do conhecimento necessário para a manutenção prescritiva. E a interface de usuário permite a interação com o simulador, incluindo a definição dos cenários e até as visualizações dos resultados. Para a criação das ontologias de cada domínio, foram analisadas as equivalências entre cada área de interesse, e quando uma nova ontologia vai ser construída, surgem várias questões básicas relacionadas à metodologia, ferramenta, linguagem, como foi, o seu processo de desenvolvimento. Baseamos nossa aquisição de conhecimento em normas, projetos de pesquisa e especialistas da indústria de manutenção. Seguimos a norma ISO 13374, que é um padrão internacional que especifica os requisitos para sistemas de monitoramento e diagnóstico de condições de máquina, e como base para a integração do sistema foi utilizada a arquitetura do OSA-EAI, que é amplamente utilizado na indústria. Então, a modelagem da simulação, baseada em eventos discretos, é adequada para representar sistemas dinâmicos, onde as mudanças ocorrem em determinados momentos discretos no tempo. Cada evento seria uma mudança significativa no sistema, como, por exemplo, a detecção de falha em uma peça, modelada com base em probabilidades ou distribuições estatísticas, o início de uma manutenção programada, no nosso caso, agendada com base em intervalos de tempo pré-determinados ali pelo fabricante ou horas de voo alcançada. 3. A chegada de uma aeronave à fila de manutenção, que pode ser também executada em mais de um hangar, dependendo ali da parametrização definida pelo usuário. Então, ao utilizar essa abordagem, é possível modelar cada ativo como peças individuais, sistemas, subsistemas ou até mesmo a aeronave como um todo. Para a integração do modelo de simulação e as ontologias, foi necessário utilizar o Apache Gena Fusec, que é um servidor SparkL, que permite a criação de conjuntos de dados e pode ser configurado tanto em memória como em arquivos. Aqui segue uma imagem da arquitetura do Gena. Já para a implementação das consultas, trouxe 3 exemplos. O primeiro mostra a consulta das informações dos ativos, o segundo, a alocação da máquina, como é feita a alocação da máquina ou atividade na operação durante a simulação. E o 3 é a atualização dos status da máquina. Conforme ela foi passando ali por as etapas da simulação, ela vai sendo atualizado os status dela. Após a criação e configuração dos ambientes, foram projetados 2 estudos de caso, ambos permitindo a obtenção dos indicadores de desempenho dos ativos, capacidade de recursos e também a mão de obra através das simulações. Então, no cenário 1, nós temos operação de voo em uma linha aérea, com foco na manutenção de aeronaves, realizada principalmente nos hangares de manutenção de linha. E o 2, fabricação de asas de aviões em uma linha de produção aeroespacial, usando máquinas de tornos e fresadoras. Para a criação do simulador, ele foi desenvolvido para testar o funcionamento da estrutura ontológica através de mecanismos de inferência, que é o reasoner, executar a simulação e processar os resultados alterando em tempo real o estado do segmento, que é a máquina ou aeronave, conforme eventos de falhas e paradas de manutenção. Então, através
do modelo, a simulação é capaz de gerar eventos de degradação para esses ativos, que vai compreender a taxa de falha e colocar o ativo na fila de manutenção. Além disso, gradualmente irá atender às manutenções preventivas estabelecidas pelo fabricante do ativo. Com isso, nós podemos obter os seguintes indicadores: tempo de operação, disponibilidade para operação, tempo médio entre falhas, tempo médio de reparo, tempo de disponibilidade do ativo, condição do ativo, tempo de parada para manutenção, tempo de espera na fila de manutenção e disponibilidade da mão de obra. Também foi possível obter os dados da operação da malha aérea, no caso do cenário de operação em linha, em linha aérea, e também o histórico de eventos de falha. Nesse caso da tabela 2, a gente pode ver qual foi a operação executada e qual segmento que operou, cada voo. Temos o histórico de eventos de falha, gerado pelo próprio algoritmo, do simulador, qual que foi o tempo e qual foi o evento de falha gerado. As manutenções preventivas, vindo ali da ontologia, de quanto tempo foi executado tais manutenções preventivas, no caso aqui inspeção de válvula e substituição de filtro, e quanto tempo elas levam para reparo. Outro ganho observado foi que, mesmo alterando os dados da entrada da operação de um voo, em uma linha aérea, para uma linha de uma produção aeroespacial que usa máquinas, ao invés de aeronave, foi possível simular e obter os mesmos indicadores, sem ter que ajustar nenhum ajuste no modelo, confirmando a interoperabilidade. Então, como indicadores obtidos, para esse cenário de fabricação de asas de aviões, nós tivemos o tempo de ciclo das máquinas, disponibilidade dessas máquinas para operação, tempo médio entre falhas, tempo médio de reparo, tempo de disponibilidade da máquina, condição da máquina, tempo de parada para manutenção, tempo de espera na fila de manutenção e também a disponibilidade da mão de obra. Também obtivemos os dados de operação dessas máquinas, e os eventos de falha, quais foram as atividades, que essas máquinas operaram na simulação, quais foram os eventos de falha gerados, dentro dessa simulação, e também as manutenções preventivas que foi possível executar durante essa simulação. Então, com a estruturação das ontologias, foi possível realizar a representação do conhecimento, realizar a inferência entre os elementos do domínio, aplicar as consultas SPARQL e em simulações por eventos discretos, trazendo os seguintes benefícios: interoperabilidade, que é facilitando a interoperabilidade entre sistemas, permitindo diferentes fontes de dados e ferramentas sejam integradas de forma eficiente. A padronização de dados, que garante a consistência e a reutilização de diferentes contextos. Com essa padronização, também é fácil realizar análises comparativas, e obter algumas ideias consistentes a partir dessas simulações. Consultas avançadas, o uso de SPARQL permite realizar consultas complexas desses modelos. Descoberta de conhecimento, por meio de inferências e relações semânticas, definidas da ontologia, é possível descobrir novos padrões e identificar relações ocultas. E por último, flexibilidade e escalabilidade, que a ontologia pode ser expandida e atualizada conforme ali surjam novos conceitos, novas relações no contexto da manutenção 4.0. Então, como conclusão, essas vantagens contribuem para uma análise mais aprofundada e eficaz dos resultados de simulação, fornecendo ideias valiosas ali para aprimorar as operações de manutenção e tomadas de decisão no contexto da manutenção 4.0. Aqui eu deixo as referências usadas para essa apresentação e também deixo o meu contato. Muito obrigada.